E aí, bora para mais um segunda com artigo. E hoje eu venho com um artigo que vem falar da reação de tosse frente à aspiração de líquido e líquido espesso. E no final, os próprios autores trazem discussão, conclusão. Eu vou aí dar os meus pitacos com relação à repercussão clínica disso. E ao meu ver, os resultados que eles encontram realmente trazem aí muita mudança de raciocínio clínico. Então vamos juntos. Esse é um artigo também recente de 2018, talvez não tão recente quanto os últimos aqui das nossas segundas com artigo, que foram de 2020, 2021, mas 2018 também é algo muito recente e toda a referência está aqui na legenda desse post. E é um artigo, então, que vem pesquisar a resposta de tosse diante da aspiração traqueal pela naso no líquido espesso de paciente hospitalizado, paciente adulto. Então, vamos lá. Objetivo, então, dos autores, verificar a prevalência da aspiração e a resposta de tosse diante dessa aspiração entre duas viscosidades e dois volumes para os líquidos em pacientes hospitalizados, fase aguda de lesão, através da nasofibro de deglutição. Então, o que os autores fizeram? Já vou entrar na metodologia, que a discussão é riquíssima. É um estudo observacional prospectivo, feito com 180 pacientes com média de 61 anos e uma observação importante: todos os pacientes que fizeram a naso foram encaminhados pela avaliação clínica de deglutição, avaliação fonoaudiológica, por suspeita de aspiração. Fiquem com essa informação. Alguns pacientes fizeram mais exames, então no total 252 exames foram realizados. Com relação a esses pacientes, 28% pós-AVC, 28% também paciente com algum tipo de cardiopatia, 18% com alguma outra alteração neurogênica e depois percentuais menores com outras patologias. Na nasofibro, eles realizaram quatro tipos de oferta. E essa oferta, a ordem dessa oferta foi randomizada. Então, cada paciente recebeu aí uma ordem de oferta para evitar que o fator fadiga influenciasse aí os resultados, tá? Então, foram realizadas 3 ofertas de 5 ml de água, IDSI 0, na colher de chá. 3 vezes 50 ml de água, o IDSI 0, no copo. 3 ofertas de 5 ml do líquido espessado, da água espessada, IDSI 2, na colher de chá. E 50 ml da mesma água espessada, IDSI 2, no copo. E eles usaram 2 indicadores, 2 marcadores, 2 escalas para verificar os resultados. A primeira é a escala de penetração e aspiração de Rosenbeck, 96, e eles dividiram, para quem não conhece, uma escala que tem 8 níveis. Quanto maior o nível, maior a permeabilidade, maior a gravidade da aspiração desse paciente. E ele aglomerou os níveis, os 8 níveis da escala de penetração e aspiração em 3 sub-itens, vamos dizer assim, 3 grupos. O primeiro, paciente não aspirava, níveis de 1 a 5 da escala de penetração e aspiração, todos aglutinados nesse nível. Com aspiração e com tosse, os níveis 6 e 7 da escala de penetração e aspiração. E o grupo aspiração silente, o nível 5 da escala de penetração e aspiração. E uma outra escala que eles usaram, criada pelos próprios autores para essa pesquisa, porque eles até argumentam o quanto que, a escala de penetração e aspiração é extremamente usada, ela é já aí de cunho científico, mas que eles precisavam saber reação de tosse. Então, eles criaram uma escala de 3 níveis. Nível 1, quando o alimento não atingia a borda da prega vocal. O nível 2, o alimento atingia essa borda da prega vocal e o paciente tossia, independente se essa tosse era eficaz ou não para a limpeza desse bolo. E o terceiro nível, o bolo atingia a superfície da prega vocal e não tinha ali reação de tosse. Com essas 2 escalas, aquelas 4 ofertas
Quais foram os resultados? Eu quero aqui dizer que os resultados são muito difíceis de serem compreendidos, eles estão confusos, as tabelas são confusas, eu quase desisti do artigo, mas ainda bem que não, que a correlação clínica no final vai ser muito legal. Vamos lá. Pela escala de penetração e aspiração, 32% dos pacientes aspiraram com líquido fino e 18% aspiraram com líquido espesso. Diante da aspiração, ou seja, nos pacientes que aspiraram, para os 5 ml do líquido fino, 56% foi silente. Para os 50 ml do líquido fino, 65% silente. Para os 5 ml do líquido engrossado, 72% silente. E para os 50 ml do líquido engrossado, 67% silente. E aqui vem uma observação importante. Lembram que eram 3 ofertas para cada uma dessas consistências? Não houve diferença para o mesmo paciente de desempenho entre as 3 ofertas, tá? Não houve diferença com significância estatística. Houve, ainda na escala de penetração e aspiração, uma associação com significância estatística entre escala de penetração e viscosidade, sendo que com líquido fino versus líquido espesso, tanto para 5 como para 50 ml, a maior pontuação foi para o líquido fino. Então, maior ocorrência de aspiração para o líquido fino. Outra observação muito importante: relação significativa entre a escala de penetração e o volume, sendo que para o líquido fino houve maior ocorrência de aspiração para os 50 ml do que quando comparamos com 5 ml, mas isso não foi observado, essa diferença de piora de aspiração com aumento de volume, quando analisadas as ofertas do líquido espessado. E para a escala, que é onde são os melhores dados desse artigo, aquela escala de responsividade de tosse, que é o bolo não atinge prega vocal, atinge tosse, atinge não tosse. Quais foram os resultados? E é esse o maior resultado desse estudo. Tanto para 5 ml de oferta, quanto para os 50 ml de oferta, houve uma diferença significativa com relação à responsividade, à presença da tosse, quando comparado líquido fino e líquido espesso, sendo que, de forma significativa, houve maiores índices de aspiração traqueal silente para o líquido espesso do que para o líquido fino. E aí, tanto para os 5 ml como para os 50 ml, tanto para o líquido fino como para o líquido espesso, sempre existiu nessa comparação grupos de paciente que, por exemplo, aspiravam para o líquido fino com 5 ml e não aspiravam para o líquido espesso com 5 ml, ou aspiravam com 50 ml, para o líquido fino e não tossiam para o líquido espesso, ou tossiam para o espesso e não tossiam para o fino, ou seja, não houve padrão. Não deu para correlacionar nenhum padrão no sentido, olha, esse paciente ou a maioria dos pacientes, quando passa para o espesso ou quando aumenta o volume, não houve esse padrão de reação de tosse, o quanto o paciente tossia ou não diante da aspiração, tá? E aí, ele começa a discussão, depois desses dados todos, desculpa aí o ruído de fundo, eu vou seguir, o que ele discute? A primeira coisa, então, em pacientes que aspiravam, o maior índice foi de aspiração silente do que de aspiração com tosse. Então, eles encontraram nos aspiradores mais aspiração silente. Isso vem muito daquilo que eu destaquei na metodologia, que os pacientes encaminhados para Nasion foram pacientes que na avaliação clínica se suspeitou de aspiração. Então, uma amostra mais direcionada, não foram, por exemplo, exames em todos os pacientes daquela enfermaria, tá? Então, vale essa observação. Apesar de maior frequência de aspiração pro líquido fino, ou seja, o líquido fino é sim a consistência de maior risco, foi a consistência mais aspirada, o uso do líquido espesso, ou seja, engrossar esse líquido,
nem sempre foi mais seguro. Até porque eles encontraram, tudo bem que é um percentual muito baixo, mas encontraram 4% dos pacientes que não aspiraram para o líquido fino e passaram a aspirar quando engrossou-se esse líquido. 4% é muito pouco? Sim. Continua sendo uma estratégia muito boa para proteção de via aérea inferior em termos clínicos? Sim, 4% a chance é muito pequena, mas vale essa observação que não é 100%. Aquele raciocínio de que nem sempre o mais espesso é melhor. E aí ele traz a discussão frente à grande riqueza de resultado desse trabalho, que é o fato de encontrar mais aspiração silente no líquido espesso do que no líquido fino. E aí ele traz a comparação com a literatura, com experimentos de sensações feitas na pele, de que quanto maior ou mais pesada é um estímulo na pele, maior a sensação do indivíduo, e quanto os resultados deles não condizem com isso. Porque a gente espera que o paciente que vai ter aí aspiração para líquido fino, aspiração de líquido espesso, o líquido espesso ele tussa mais, porque é mais viscoso, tem mais peso. Mas não foi isso que eles encontraram. Muito pelo contrário, não houve padrão e até houve maior ocorrência da ausência de tosse para o espesso do que para o fino. E aí vem a grande riqueza, que é o que eu quero discutir muito com vocês. Então ele põe, olha, o líquido espesso foi mais silente e quando aspirado, ele tende a trazer maior repercussão pulmonar do que o líquido fino. É muito mais possível, vou usar o termo possível, uma pior inflamação pulmonar de um paciente que aspira o líquido com espessante, a água com espessante, do que só a água. Tem algo químico, tem algo misturado nessa água. E aí ele coloca uma questão muito importante, que é o que ele já falou, nem sempre o engrossar de líquido eu vou estar trazendo mais segurança, e o quanto clinicamente a gente pode ser enganado com relação a essa ausência de tosse para o líquido espesso. Isso me chamou muita atenção, porque também tem um artigo em disfagia pediátrica que fala, olha, quanto maior a viscosidade de uma consistência, menor a ocorrência de sinais sugestivos de aspiração. E aí o que ele traz é o seguinte, isso acontece muito clinicamente, vocês vão concordar comigo. Quantas vezes a gente, na avaliação, oferece o líquido fino, o paciente tosse. A gente oferece o líquido espesso, o paciente não tosse, e isso nos dá a sensação de segurança. Porque a gente entende que se ele tossiu para o fino e não está tossindo para o espesso, aqui ele não está aspirando. E é isso que os dados desse artigo mostram para a gente que não é bem assim. Então, claro que o líquido continua sendo mais grave, continua sendo aí a consistência de maior risco, mas essa sensação de segurança estava com sinal de aspiração para líquido fino e não teve sinal de aspiração para o líquido espesso, então eu vou liberar, possivelmente esse achado está seguro, a gente não pode estar tão seguro assim. Carol, ok, o que é que eu faço? Né? Na verdade, isso traz para a gente o raciocínio clínico, a importância de dois grandes marcadores, porque avaliar a deglutição, avaliar risco de aspiração, não é só avaliar a presença ou ausência de sinal sugestivo de aspiração, é também avaliar principalmente biomecânica de deglutição. Existe sincronia, a elevação laríngea está boa, existe relação adequada, aparentemente adequada, entre o momento de ejeção e de elevação. Quando eu mudo a consistência, isso parece mais coordenado, não é só sinal de aspiração. E, ao meu ver, o grande marcador de segurança, que é a condição pulmonar. O quanto passar para um líquido espesso trouxe repercussão, não trouxe repercussão, que ao meu ver é o nosso grande guia, é o nosso grande marcador, e ainda assim com erros, da segurança da oferta de alimentação de via oral em um paciente disfágico. Pensem nisso, trouxe esse artigo para levantar essa discussão, espero que vocês tenham gostado e até a próxima segunda com o artigo.